Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do Professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estado de desenvolvimento da ciência em Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, teremos o prazer de conversar com o professor Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a nossa sociedade. O nosso convidado é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, possui mestrado e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, onde foi fundador e ex-coordenador do Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário. Foi também fundador e coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa da UFES, tem experiência na área de endocrinologia geral, neuroendocrinologia e endocrinologia genética. Seu principal foco de atuação é a deficiência de hormônio de crescimento devido à mutação no gene receptor do hormônio liberador GH, descrita nos anões de Itabaianinha, cidade localizada no interior do estado de Sergipe. Ele é pesquisador do CNPq, já orientou 45 alunos de pós-graduação, entre alunos de mestrado e doutorado, orientou 29 alunos de iniciação científica e contribuiu para a formação de cerca de 3.000 médicos e 60 residentes especialistas em endocrinologia. Recebeu o prêmio José Dantas Souza Leite, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Metabólica, pela sua contribuição ao desenvolvimento da endocrinologia e metabologia. Em 2023, o professor Manuel foi ranqueado entre os pesquisadores mais influentes da América Latina. Atualmente, ele é professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, onde orienta os seus estudantes e desenvolve seus projetos de pesquisa. Muito obrigado, professor Manuel, por ter aceitado o nosso convite. Para início de conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional. Eu peço que fale da sua formação básica, da sua formação universitária e, sobretudo, diga o que o levou para a carreira científica. Bem-vindo mais uma vez, professor Manuel Hermínio. Agradeço ao professor Lima pela gentileza do convite de participar nesse projeto que julgo de muita importância, não é, para a sociedade sergipana e, sobretudo, para o fomento de novas carreiras, não é, na ciência. Eu fiz o curso primário no Colégio Graco Cardoso, da professora Lalia Lobão, o curso secundário ginasial no Colégio Salesiano e o científico fiz no Colégio Ateneu, como faziam todos os jovens da minha época, no Colégio Ateneu Sergipense. Prestei vestibular para a Universidade Federal de Sergipe, onde fui aprovado, e ao concluir o curso de medicina,
resolvi me candidatar à residência médica, fui aprovado em vários locais e, pelas coincidências do destino, eu resolvi ficar na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, onde cursei a residência médica em clínica médica e depois em endocrinologia em 1980. Nessa ocasião, quando terminei a residência, já casado, a esposa gestante, eu voltei para Aracaju e houve uma vaga para entrar na universidade, no Departamento de Saúde Comunitária, e eu entrei nesse departamento. Em 1987, eu resolvi ir à França, fazer um estágio no Hospital La Péronie, em Montpellier, e me veio aquela reflexão se devia voltar às minhas atividades ou se devia prosseguir na pós-graduação, atividades docentes, já que eu tinha esse afastamento no exterior. Lá em Ribeirão Preto, o professor Ayrton Moreira, meu orientador, desde 1980, esperava que eu fizesse o mestrado. Havia até uma brincadeira, se Manuel vier, tem menos uma vaga. E com essa reflexão desse estágio no exterior, eu resolvi não assumir as minhas atividades docentes, fiz o concurso para o mestrado em Ribeirão Preto, onde fiz o mestrado e fiz o doutorado, que terminei em 1994, quando voltei à universidade, e aí já no novo formato, já com o departamento único, departamento de medicina, eu me integrei definitivamente à endocrinologia. Então, na realidade, a minha carreira foi uma carreira assim, eu diria, de um bom aluno, de uma pessoa que se dedicava aos estudos. Eu sempre digo que nessa situação as portas vão se abrindo, e eu terminei num grande centro da endocrinologia brasileira, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e o estímulo dos meus professores, sobretudo do Dr. Ayrton, me fez ter uma boa formação em ciência, tanto na área clínica como trabalhando também com animais. O meu doutorado foi com animais, com ratos. E essa formação, quando eu estava terminando, eu tive conhecimento da existência dos anões de Itabaianinha, e aí, com a minha, quer dizer, eu não escolhi, foi o destino que me escolheu, e com a minha formação, digamos, bem feita, eu tive a capacidade de trabalhar, de me dedicar lá em Itabaianinha, com um conjunto de colaboradores. Esses anos nós fazemos 30 anos de estudos nessa comunidade, e junto com um grupo enorme de pesquisadores que foram se juntando, a gente conseguiu construir um corpo de dados muito relevantes, de muita repercussão internacional, sobre o papel do hormônio de crescimento no organismo humano. Ô, professor, olha, esse seu depoimento, eu entendo que é muito importante para os nossos estudantes que pensam em entender como é que funciona a questão da academia, etc., porque o senhor dá uma demonstração, essa sua história mostra a importância da escola nas decisões. Passou por escolas que foram escolas interessantes, que contribuíram para a sua formação, ao mesmo tempo reagiu positivamente às provocações das escolas, tanto é que foi sendo sempre promovido e sempre buscando novos passos. Teve a coragem de sair para ir buscar a residência e depois ter a coragem de buscar, de optar pelo mestrado e o doutorado, e isso termina sendo uma demonstração de sucesso e da importância da gente ter sistemas educacionais que realmente funcionem. Então, aqui eu já chamo a atenção que nós temos um bom exemplo. E aí, professor, o que eu gostaria que o senhor falasse de como estão hoje, como é que está a organização do seu grupo de trabalho, como é que funcionam aí as pesquisas,
a vinculação com a formação de pessoal, né? Um pouco, descrever-se um pouco mais dos objetivos do trabalho e a estrutura mesmo do grupo, do seu grupo de trabalho. Exato. Nós montamos no Hospital Universitário o serviço de endocrinologia, né? Nós temos um entendimento que a universidade ela é graduação, ela é pós-graduação, ela é assistência, ela é extensão, que é assistência no nosso caso, e, sobretudo, pesquisa. A pesquisa, eu acho que é o que diferencia mais uma universidade de uma escola de nível superior, que apenas repassa conhecimento. Então, havia necessidade de formar uma base, formar uma estrutura para trabalhar. Então, a estrutura foi formada. E nós nos associamos ao nosso primeiro mestrado, que era um mestrado em pediatria, em ciências da criança. Nós nos associamos a esse projeto, junto com o professor Ricardo Gugel e alguns outros pioneiros, há muitos anos atrás. Esse mestrado evoluiu hoje para o nosso núcleo de pós-graduação em Ciências da Saúde, onde nós estruturamos uma linha de pesquisa de estudo das doenças genéticas endócrinas, dentre as quais nosso grande realmente foco é a deficiência do hormônio de crescimento lá em Itabaianinha. Então, nós criamos uma estrutura no hospital universitário e fomos formando os profissionais que nós precisávamos, e fomos atraindo profissionais de diferentes áreas em torno dessa área de pesquisa, que não é exclusiva dos hormônios de Itabaianinha. Nós temos em outras doenças genéticas, a suprarrenal. Nós orientamos a primeira dissertação de mestrado do nosso núcleo, foi de um aluno nosso, professor Roberto Ramalho, doutor Roberto Ramalho, sobre o teste do pezinho do hipotireoidismo congênito. E daí, Sergipe hoje tem uma triagem muito bom, quase que universal, e nós sugerimos muitas mudanças nesse projeto que foram realizadas no correr dos anos. Mas, então, sem sombra de dúvidas, nós temos lá em Itabaianinha uma situação que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a gente, dentro da pós-graduação, com a estrutura que nós formamos e com o suporte que a gente tinha de instituições, eu digo que a ciência é feita, como você salientou, de um cruzamento de pessoas e instituições para o benefício da humanidade. Com o suporte dessas instituições, nós começamos a trabalhar em pesquisa em 1994, quando terminamos o doutorado aqui, e aí a gente fez um primeiro estudo, um estudo de genética de população com a doutora Anita Hermínia, onde nós comprovamos que a mutação Itabaianinha tinha uma herança genética bem caracterizada, uma herança recessiva, onde para ocorrer o defeito, a pessoa tem que receber o gene alterado do pai e o gene alterado da mãe. Né? A questão ambiental era apenas um local, porque eles viviam durante muitos anos numa região isolada, chamada Carretéis e arredores, rodeados entre serra, e havia o fato de uniões consanguíneas, mas não era um aspecto de alimentação ou de latitude, etc. Então, a partir da documentação de que era uma doença genética, nós comprovamos que havia uma deficiência do hormônio de crescimento e, através dessa rede benfazeja de instituições, esse material foi enviado para a Universidade Johns Hopkins, onde um colega, o Dr. Roberto Salvatore, comprovou o defeito genético que causa essa deficiência do hormônio de crescimento. Então, nós resolvemos tratar esses indivíduos com hormônio de crescimento, eles crescem normalmente, mas a comunidade não tem grande interesse em tratar, porque eles vivem muito bem com a sua baixa estatura, entre eles tem pouca discriminação, casam ou não com eu me permito usar a palavra não, que tem um aspecto pejorativo, mas pelas relações de amizade com os mesmos. Então, nós
no início, Lima, colocávamos geladeiras a gás nas zonas rurais, treinávamos as pessoas da comunidade, porque o tratamento é feito com injeções diárias, subcutâneas, e levávamos o hormônio de crescimento, que era ministrado por alguns anos. Passado, no início, muitos quiseram tratar, mas com o passar dos anos, eles foram naturalmente perdendo o entusiasmo pelo tratamento, porque eles não se consideram doentes e assim colhidos. E nós ficamos, então, com um grande objetivo, ter um número de pessoas com a deficiência congênita de um hormônio, que é o hormônio vital, importante para várias funções, que vivem que vivem, portanto, com quantidades mínimas desse hormônio, o que nos permitiu avaliar as consequências dessa deficiência no organismo humano inteiro. Então, aí nós trabalhamos em todas as áreas da medicina, em todas, da neurologia, da cardiologia, da ortopedia, da gastroenterologia, de todas as áreas da medicina, e saímos dela, fomos para a odontologia, fomos para a psicologia, fomos para a fonoaudiologia, né? E terminamos incorporando a arte nesse projeto de ciência. Então, nós, Lima, em linhas gerais, nós montamos a estrutura no hospital universitário e, da pós-graduação do nosso núcleo de ciências da saúde, nós, geralmente com os alunos, nossos alunos de mestrado e doutorado, começaram a desenvolver cada qual um projeto que, em suma, deu esse conjunto de dados que formam um inventário das ações do hormônio de crescimento no organismo humano como um todo. Muito bem, professor. Olha, em geral, aí a nossa pergunta a seguir é sempre a respeito dos benefícios que os projetos que o pesquisador desenvolve pode trazer para a sociedade. Mas a própria descrição aqui, o senhor já adiantou algumas coisas, porque são pesquisas e projetos que são desenvolvidos que têm já objetivos bem definidos de trazer melhoria para as condições de vida das pessoas, desenvolvimento de novos testes. Eu quero dizer que eu cheguei a acompanhar a primeira dissertação aí de mestrado que foi feita, né? Eu lembro bem do evento, mas eu sei que tem uma outra coisa muito interessante que também decorre desse seu trabalho, que é que esse trabalho ele não se restringe ao tratamento daquelas pessoas, ele se expande para o entendimento do conhecimento do corpo humano em outras regiões do mundo, mas também tem uma outra coisa que eu gostaria também que você falasse, que é a questão da qualificação geral de pessoal que vocês terminam fazendo, criando novos doutores, novos especialistas. Comente um pouco sobre essas coisas. Exato. O nosso trabalho, quer dizer, a gente... Dois objetivos principais seria a causa do nanismo e fornecer o tratamento. Esses dois objetivos foram concluídos. Ficou um objetivo terceiro, não é? Que é estudar o papel do hormônio de crescimento nessa comunidade para extrapolar para outras doenças. Então, a partir do que outras condições comuns, quer dizer, nós partimos de um assunto exótico, curioso, e trazemos consequências, trazemos informações para a vida do dia a dia. Então, por exemplo, o manejo da criança com baixa estatura melhorou extraordinariamente a partir dos dados obtidos nessa população. Como diagnosticar a deficiência do hormônio de crescimento, que lá é um defeito genético, mas ela tem várias causas, né? Isso pode ocorrer com qualquer filho ou neto da gente. Né? Então, como diagnosticar, como tratar, como acompanhar o tratamento. Então, isso é uma parte desses resultados. E outras condições. Né? Hoje nós temos as condições que mais matam, são as doenças do coração e dos vasos,
e outros são as chamadas doenças demenciais, inclusive a doença de Alzheimer. Então, nessa população, é curioso que eles vivem com fatores de risco para a doença do coração e dos vasos, mas essa doença não é tão precoce como ocorre na gente. Então, eles têm mecanismos de proteção que nos cabe estudar e que nos ajudam também a ir para a prevenção de infarto, a prevenção de doença cardiovascular. E estamos também estudando, nós começamos com a pediatria e estamos na geriatria. Nós estamos estudando o envelhecimento nesses indivíduos. Eles vivem bem, Lima, eles poderiam até viver mais, eles vivem igual aos indivíduos normais, dos seus parentes, da mesma comunidade, mas eles vivem eles chegam na velhice com uma vida com mais autonomia do que os indivíduos com hormônio de crescimento normal. E essa maior autonomia os faz até ter acidentes compatíveis com a velhice, fazer um parto de uma novilha montado num cavalo com 90 anos de idade, o cavalo se assustar e ter um traumatismo craniano e se manter numa atividade de risco a vida toda. Então, estudando os mecanismos ligados ao envelhecimento nessa população, a gente compreende fatores que podem estar contribuindo como para as doenças demenciais, como, por exemplo, o Alzheimer e outras coisas. O próprio câncer, a observação que esses indivíduos não têm câncer, a não ser o câncer cutâneo, eles não têm câncer de mama, não têm câncer de pulmão, não tem câncer, até o momento, pode ser que apareça o primeiro, não é? Leva a que os pesquisadores procurem alternativas para tratar o câncer, bloqueando a ação do hormônio de crescimento. E nos seus trabalhos, eles vão dizer que é uma população de indivíduos que vivem com hormônio de crescimento virtualmente zero e que não tem esse tipo de câncer, o que é um dado clínico extremamente importante para essas pesquisas. Então, realmente, a gente parte de um dado exótico, de um dado de uma população peculiar, que coube à universidade como desafiada a promover o seu estudo para condições que são muito comuns na vida de todo mundo, e é isso que desperta o interesse desses dados na literatura internacional. E no outro tópico, realmente, nós aproveitamos isso para qualificar pessoas, né? Nós temos alunos na América Latina, no Panamá, nós temos alunos na América do Norte, no Canadá, nós temos alunos na Espanha, nós temos alunos no Brasil, em vários locais, aí, juntando a formação, juntando o mestrado e o doutorado, e juntando também nosso serviço de endocrinologia com a sua residência médica. Nós temos inúmeros professores, não é, da nossa universidade, inúmeros mesmo, que foram nossos alunos e que nos enchem de muita honra. Nós temos atualmente a professora Joselina, uma professora premiada na cardiologia sergipana, o professor Hélio Araújo também foi nosso orientado, o professor Menilson Menezes foi nosso orientado, o professor César Fara, da oftalmologia, foi nosso orientado, e outros tantos, a professora Carla Raquel, da endocrinologia também, e professor Francisco Pereira, da endócrino, e vários outros. Então, a gente utilizou deste modelo, desse desafio que a ciência nos ofereceu, para ser um motor de crescimento, não é? Não só para a endocrinologia, como para diversas áreas do conhecimento, utilizando do que aprendemos, sobretudo a trabalhar em conjunto, que é uma marca também desse trabalho, está aberto aos diversos saberes, respeitando o conhecimento do outro como tão digno quanto o nosso e procurando trabalhar e aprender juntos. Então, é realmente um fato importante, eu diria, para a medicina brasileira e, sem falsa modéstia, uma contribuição para a ciência como um todo. Muito bem, professor. Parabéns aí pelo trabalho que vem sendo feito. E, professor, o nosso tempo aqui está esgotado, mas eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem aí de entusiasmo
para a sociedade sergipana e para os jovens que desejam seguir a carreira científica. Uma mensagem em prol da importância da ciência no Brasil e no mundo. Exato, professor Lima. Não há democracia, nem há progresso sem a ciência. Isso é um equívoco. Nós não podemos tolerar políticas de rejeição à ciência. A ciência, por si ela gosta de contradições, não se ofende com isso. Então, é próprio do método científico a disputa, a discussão em prol de descobrir as leis que regem a natureza. Então, não há progresso, não há democracia, não há paz. Eu até entenderia mais um pouco, até a própria espiritualidade, não é? E a religiosidade, sem a ciência, não é? Ela podem ficar, eu diria que, desatualizadas. Então, a recomendação para os jovens é isso: estudarem, procurarem serem corretos, não se especializarem muito cedo, estarem abertos a novas ideias, a novos conhecimentos, entendendo que é a ciência que resolve os problemas da humanidade. Não é a política. A política existe em toda atividade humana. A influência econômica existe em toda atividade humana, mas a ciência é o instrumento que nós temos para a melhoria e aperfeiçoamento da sociedade e, consequentemente, da humanidade. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero ter outras oportunidades para a gente continuar essa nossa conversa e informo que esse nosso trabalho será disponibilizado no portal da Associação Sergipana de Ciência para que toda a sociedade possa tomar conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço aí para o senhor. Obrigado, Lima, mais uma vez, lhe felicito pela iniciativa.